Você conhece a importância dos exames laboratoriais para personalizar a suplementação esportiva e melhorar o desempenho e a saúde do atleta? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Thomas Araújo. Ele é nutricionista graduado pela Universidade do Estado da Bahia, pós-graduado em nutrição clínica e esportiva, pós-graduado em nutrição esportiva funcional, docente de cursos de pós-graduação na área clínica e esportiva e sócio proprietário da Amarte Saúde Integrada. Prazer te receber aqui no programa. E hoje a gente tem um tema bem legal, né? Porque a gente sabe que para otimizar o desempenho dos atletas, dos praticantes, a suplementação é fundamental. Mas como saber exatamente o que o corpo precisa? Então, vamos direto aqui no primeiro ponto, que é qual que é o papel dos exames laboratoriais nesse contexto? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, falar de um tema que eu gosto bastante. Dois temas em um, na verdade, que eu gosto, que é exames laboratoriais associado aí aos suplementos. Bem, os exames, eles servem para nortear justamente uma prescrição nutricional mais assertiva da dieta, e para complementar essa dieta, vem aí a prescrição de alguns suplementos, fundamentais nesse processo. Então, o que é que vale salientar para as pessoas? Os exames vêm a complementar uma boa avaliação em consultório. A gente primeiro avalia o paciente, entrevista o paciente, para saber um pouco mais a fundo da sua história, das suas queixas, sinais e sintomas. E após isso aí, a gente tenta, com os exames, fechar um raciocínio, tá? E após chegar em nossas mãos os exames com resultados, a gente consegue ali, fazer uma prescrição assertiva, tá? Então, é muito nesse contexto de entrevista, sinais e sintomas para depois fechar o raciocínio. Perfeito. Eu sempre brinco que é tipo pecinhas do quebra-cabeça, né? Quanto mais pecinhas do quebra-cabeça a gente tiver, mais assertiva pode ser a nossa prescrição. E essa conversa que você está falando com o paciente é que mais entrega pecinhas. Aí essa direciona o que a gente vai pedir de exames e os exames depois os suplementos. Perfeito. E quais exames, então, quando a gente pensa em atletas, quais exames são interessantes para a gente conseguir essa prescrição de suplementos mais assertiva, mais direcionada? Quando se fala em performance, a gente tem que pensar em alguns pontos, E aí, um exame que é bem simples, que pode nos dar já muita noção, do atleta, é o hemograma, A gente consegue ver ali na parte do hemograma, na parte vermelha, a hemoglobina, que é uma proteína de transporte do nosso corpo, transporte de oxigênio, de nutrientes, o hematócrito, que é o percentual de células vermelhas naquele sangue do paciente, e a parte de células brancas, que pode nos dar uma noção em relação, a como é que está a inflamação, o estado do paciente ali, do atleta, em relação ao seu período de treinamento. Então, é um exame de partida muito interessante para dosar. Por exemplo, uma hemoglobina muito baixa já vai prejudicar muito a performance do paciente, Porque se eu tenho uma hemoglobina muito baixa, eu não consigo ter um transporte muito bem de oxigênio no corpo
e, consequentemente, não vai chegar nas células, né, esse oxigênio, esses nutrientes, e não vai ter uma performance muito bem alavancada. O leucograma, por exemplo, né, que é a série branca dos exames, a gente pode ter uma noção de recuperação. Então, assim, é natural no pós-esporte, pós-treino mais intenso, esses leucogramas, né, os leucócitos, estarem um pouco mais elevados. Mas eles tendem depois a dar uma caída. Se o paciente ele se mantém o tempo todo, mesmo no descanso, com esse leucograma muito elevado, é um sinal que a recuperação não está sendo muito bem interessante nesse período, tá? Então, assim, dosou leucograma após 48 horas de treino, é comum ainda estar um pouco elevado, mas se dosou, não teve nenhum treino nesse período, né? Dosou depois de 3, 4 dias, e ainda continua muito alto, é um sinal que está um pouco errado nesse ponto aí. Perfeito. Então, hemograma já dá bastante informação. Ponto. Isso. Outro ponto são enzimas, né, de marcadores de lesão. Então, por exemplo, a creatina quinase. A gente dosa ela para saber como é que está o impacto da sobrecarga do treino. É comum a creatina quinase estar um pouco elevada no seu pico, na verdade, 48 horas após o treino, tá? Então, a gente tem essa noção com ela de como é que está ali o dano muscular no paciente, mas, novamente, se a creatina quinase, ela, né, continua muito alta o tempo todo nesse paciente, nesse atleta, já é um sinal de lesão muscular também mais elevada. Outros parâmetros importantes, né? A gente pode citar aí a ureia e a creatinina, né? A ureia já tem sido vista, por exemplo, como marcador de estresse, né, do treino excessivo, mas um ponto mais simples do que isso. A ureia elevada, ela pode estar ligada a uma baixa hidratação ou uma hidratação insuficiente daquele atleta, né? Ou ele está com a ingestão de proteína muito acima do que realmente ele deveria estar naquele período. Então, é um parâmetro muito fácil, muito direto, muito simples de medir. E a creatinina, que é vista muito como marcador de lesão renal, né? O povo fica assustado com isso. Não é só isso que mede a creatinina, tá? Então, ela pode também medir, por exemplo, algum estresse da parte muscular também. E vale lembrar que homens têm mais creatinina do que mulheres, geralmente. Por quê? É proporcional à massa muscular. Então, como homens têm mais massa muscular do que mulheres, a gente tem essa noção, né, em relação a ter a creatinina um pouco maior. E outro ponto importante da creatinina se a pessoa está suplementando creatina, é natural que ela também eleve. Por quê? A creatina ela vai dar origem, né, vai ser metabolizada no nosso corpo em creatinina. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse bom senso de não assustar muito o paciente quando perceber ali, né, níveis maiores desse exame, tá? Na parte hormonal, algo que é muito bem falado, né, é a testosterona e o cortisol. Só que aqui eu tenho que fazer um adendo em relação ao cortisol. O cortisol sérico, ele não é muito fidedigno, né? Isso porque a gente não mede no cortisol sérico do sangue, né? A gente não mede aí o cortisol livre. É ele também acompanhado a quem transporta ele no nosso corpo. Então, é um marcador de estresse no corpo, beleza? É um passo inicial para ver como é que está esse estresse no atleta, mas não é algo tão fidedigno. O que seria mais interessante é o cortisol salivar, que aí sim já mede ele de maneira mais individual, mais singular, digamos assim. E a testosterona, que é um parâmetro interessante, pensando aí na parte de composição corporal e também na parte de performance. Por exemplo, quando um atleta está num treino muito intenso e ele aumentou sua carga de treino ali e está descansando muito pouco, e isso prolonga por muito tempo, é natural que eu tenha uma baixa no corpo da testosterona. Então, percebam, pessoas que treinam muito e não descansam muito bem, elas começam a fadigar. E uma das consequências, a gente pode
fechar esse raciocínio é justamente a testosterona baixa, né, ou decrescendo ali com o passar do tempo. Perfeito. Você, inclusive, mencionou algumas diferenças agora entre homens e mulheres. Esses exames que são interessantes pedir, eles são os mesmos para homens e mulheres ou tem variações? Então, a maioria, né, dos exames, eles têm é mais geral, digamos assim, né? Então, para homens e mulheres. Só que tem a parte também que é mais peculiar. Eu acabei de falar da parte hormonal, de testosterona. Então, testosterona em mulheres, por exemplo, não é um exame tão fidedigno, tá? A gente tem que ficar muito ligado para não cair nessa pegadinha. Porque, a mulher está cansada, está com a baixa libido, dosou testosterona, está baixa. É ela a causa? Não. Porque, né, os kits dos exames laboratoriais não foram feitos para dosar testosterona baixa em mulheres. Então, a gente utiliza a testosterona em mulheres para suspeitar de um nível excedente, né, de excesso de testo nas mulheres, tá? Então, para níveis baixos, não é algo muito interessante, porque os kits que foram usados, eles foram padronizados para serem usados em homens. E homem tem muito mais testo do que mulheres. Então, já é um exame que a gente tem que ficar muito ligado nesse sentido. Um outro ponto em relação às mulheres é justamente o ciclo menstrual. Então, observar, né, em que fase do ciclo que foi dosado aquele hormônio X, o estrogênio, por exemplo, né? Vão ter oscilações ao longo do ciclo menstrual. Aquela mulher, ela menstrua ainda, não menstrua, está com o ciclo menstrual muito bagunçado, também vai interferir nesse sentido, tá? E um exame que é bem simples de medir, bem tranquilo, bem direto, é a ferritina. A ferritina é como se fosse nossa conta poupança, nossa reserva ali, tá? Então, tendo essa ferritina em queda o tempo todo, então ela é uma reserva de ferro. Se a ferritina está caindo, é um sinal que a nossa reserva de ferro no organismo também está em queda. E as mulheres, geralmente, todos os meses menstruam, né? Mulheres na fase ali mais adulta menstruam. Então, se eu dosar a ferritina na mulher numa fase pós-menstrual ou durante a menstruação, é natural que os níveis estejam um pouco abaixo. Se eu dosar numa fase já depois de uma semana, 15 dias após a menstruação, é natural que esteja já no nível um pouco melhor. O ruim é, se dosou a ferritina num período mais afastado da menstruação e ela está baixa, aí já é um sinal que o corpo, né, ou está perdendo muito sangue, ou a ingestão, né, de ferro por aquela mulher atleta, ela está abaixo, ou a demanda, né, o corpo está precisando mais de ferro naquele período, por conta de volume de treino, por exemplo, né, tipo de treino e assim por diante. Perfeito. Então, esses exames, vários exames muito interessantes que vão nos dar muitas pistas do que está acontecendo com o atleta, né? Mas eu tenho, então, o resultado desses exames, como é que isso agora norteia a suplementação? Perfeito. Então, por exemplo, se eu percebi que aquele atleta ele está com um excesso, né, de treino, está com a sobrecarga, com a lesão muscular, o primeiro ponto é a base de tudo, é ver como é que está a dieta, em relação à parte calórica da dieta e ajuste de vitaminas e minerais daquele paciente. Eu falei a questão do ferro, né, da ferritina. Suplementar o ferro, nesse caso, é um ponto bem positivo para tentar corrigir esses níveis. Num caso de testosterona, né, um pouco mais baixa, a gente tem que observar como é que está o descanso desse atleta. E aí pode trabalhar com alguns nutrientes pensando em sono, né? O triptofano, o magnésio, o próprio zinco pode ajudar nesse sentido. Complexo B, B6, B3, B9, né? Então, isso vai ajudar muito nessa recuperação e, consequentemente, melhorar os níveis de testo nesse atleta. Em relação, por exemplo, né, à lesão muscular, ou quer melhorar, né, essa performance, aí entra muito a cúrcuma, né, para dor muscular, por exemplo,
a gente pode trabalhar com cúrcuma até em doses um pouco mais altas em períodos mais curtos, né, para tentar minimizar aquela dor. A própria creatina, ela pode ajudar também em relação à recuperação muscular. A gente fala muito em creatina para aumentar força, para ficar forte, para ter mais massa muscular, mas ela é fantástica para melhorar a recuperação do atleta, tá? Então, pensar nisso é muito importante. E uma vitamina que é fantástica, pensando em saúde, imunidade, performance, vitamina D. Vitamina D é fantástica para atletas, né? E para quem é atleta e não trabalha muito, né? Não tem muito treino ao ar livre, por exemplo, é mais comum a gente ficar ligado, porque a tendência é ter a vitamina D um pouquinho ali, não, digamos, não baixa, mas insuficiente no exame, tá? E um outro nutriente eu gosto bastante de dosar e de pedir, tem muita relação com o hemograma, né, com a célula vermelha do nosso corpo, a hemoglobina e tal, e também com raciocínio, né, com concentração, é a vitamina B12, tá? E aí, a faixa de referência da B12 é uma faixa mais ampla, tá? Ela vai ali de 200 e pouquinho, tal, até lá em cima, né, perto de 900, 800. Mas, geralmente, quando está abaixo de 500, já pode, né, ter algum sinal, algum sintoma associado. Então, concentração um pouco abaixo, indisposição, né, um pouco mais de fadiga. E aí a causa pode estar nessa B12 um pouco mais baixa, tá? Perfeito. Realmente eles nos dão informações bem relevantes para direcionar como vai ser essa prescrição. E aí eu fico pensando também, qual que é então a importância, a relevância de ter o resultado desses exames antes mesmo de iniciar uma prescrição ou de fazer um ajuste de prescrição? Isso, assim, é muito bom, né, quando o paciente já chega no consultório com esses exames mais recentes, né? É um ponto que eu falo muito sobre exames e que assim, funciona muito, é verificar o histórico do paciente. Se aquela mulher, ela já vem para mim com um histórico que ela tem, por exemplo, a ferritina muito baixa nos exames, vem lá no exame o gráfico, né, monitorando, eu já vou ter uma preocupação maior com ela em avaliar na sua ingestão alimentar, né, o que é que ela come, que tem ali de ferro, a quantidade do dia, né? Se, por exemplo, ela perde muito ferro, né, ou menstrua muitos dias ao longo do mês, ou o fluxo é muito forte, né? Então, ter isso em mãos já ajuda muito para ajustar a dieta de modo mais rápido. E aí não se perde tempo em ter que pedir, ir ao laboratório, fazer, trazer novamente ao mandar para depois ajustar. Então, quanto mais rápido corrigir um problema, melhor nesse sentido, tá? Então, ajuda muito quando a pessoa já vem com exames laboratoriais ali em mãos e fresquinhos, digamos assim. Perfeito. Esse é um recado que acho que vale a pena a gente deixar aqui para as pessoas, para elas entenderem. E fiquem aqui que já voltamos com a NutriSpace. Thomas, no bloco anterior, a gente focou em entender qual é o papel
dos exames laboratoriais para direcionar a suplementação? Qual é a sua importância? E agora eu gostaria de focar um pouquinho mais no impacto disso. Você tem uma vasta experiência com isso, você já passaram por vocês muitos pacientes em que você fez esses ajustes. Queria que você lembre, então, de alguma história aqui para trazer para as pessoas, de algum paciente em que esse ajuste da suplementação, essa prescrição direcionada em função dos exames, fez toda a diferença no desempenho do atleta. Massa. Em relação a isso, eu lembro muito de um caso que me marcou bastante, que eu ajustei a dieta do paciente apenas num ponto que foi a água, tá? Foi hidratação. Ele me trouxe um exame, né, que foi o hemograma, e nesse hemograma tinha lá uma hemodiluição. O que é que seria isso, né? Tinha lá a hemoglobina um pouco abaixo do que seria o ideal, tá? Só que tinha um viés, né? Algo que atrapalhava nesse sentido. Por quê? Ele dosou o exame 24 horas, 48 horas após. E é comum para quem faz endurance, né, ter essa adaptação pós-treino e ter essa diluição da hemoglobina. Então, já foi um ponto que me chamou a atenção para verificar esse paciente. Só que o que mais me chamou a atenção nele foram dois parâmetros ligados à ingestão de água. Um, eu falei aqui já durante a nossa conversa, que é a ureia. Ele estava com a ureia, né, muito alta. E o outro parâmetro foi o ácido úrico, que também tem muita relação com a hidratação. E aí eu fui sondar com ele quanto que ele ingeria de água ao longo do dia, sem contar o treino, e contando o treino daquele paciente ali, quanto que ele ingeria. E vi que estava abaixo aquela ingestão, tá? Então eu fiz o cálculo com ele direitinho, orientei como consumir. Ele não gostava, por exemplo, de consumir água durante a corrida, então eu preferi focar nele em reidratar pós-corrida, porque assim, tem a recomendação de ingerir água durante a corrida, beleza, mas muitos não se sentem bem, sentem pesados, né, ficam empachados, fica voltando aquilo ali no nosso estômago, né, para a parte do esôfago. Então ele ficou muito desconfortável em ingerir durante. Então eu procurei corrigir de momentos que sejam pós e antes a corrida. E aí, após dosar, né, essa ureia, esse ácido úrico, depois de algum tempo, a gente conseguiu trazer para níveis mais interessantes nesse sentido, tá? E outro caso que me marcou bastante foi em relação à parte de ferritina, né, que eu falei. Dois casos, na verdade. Um caso, a paciente ela respondeu muito bem depois de 3 meses, né, com ferro via oral mesmo, mas um outro caso não respondeu. E aí, qual é o grande ponto? Pode ser que algumas mulheres elas não respondam muito bem ao ferro via oral, ou até mesmo a forma química que está aquele ferro, né? Então, tem várias formas químicas aí no mercado, mas algumas não respondem muito bem, e a depender do nível que esteja a ferritina, estiver muito baixa ali, abaixo de 20, abaixo de 15, por exemplo, aí realmente tem que ser venoso, né? Para dar aquele up, digamos assim, e depois manter via oral, né? Porque para subir uma ferritina muito baixa apenas via oral de maneira muito rápida, talvez não seja efetivo. Então a gente sugere que ela passe em algum médico, faça essa parte venosa e depois a gente mantenha com a parte oral durante um tempo mais prolongado, que foi o que ocorreu comigo. Eu orientei ela a ir ao médico, ela foi, trouxe o exame novamente, estava no nível já um pouquinho mais interessante, aí eu consegui manter com ela essa parte mais, né, via oral do ferro. Perfeito. Acho que assim, que a suplementação pode melhorar o desempenho, a gente realmente não tem dúvida. O que fica o recado aqui hoje, né, o quanto fazer o exame antes vai nos dar informação, vai nos dar pistas sobre qual é a melhor suplementação para essa pessoa, qual é o ajuste necessário e até com esses exemplos que você trouxe, se a pessoa está respondendo
a essa suplementação ou não e como modificar. Para fechar, então, que recado você deixaria para os atletas ou para os praticantes que estão pensando nisso e que querem otimizar o seu desempenho com suplementação? Bem, a dica ela é muito direta, ela é muito rápida, né? É ter o bom senso. Eu costumo falar que exames, eles não são assim, questão de adivinhação. Né? Ah, vou começar aqui a suplementar tal coisa para melhorar tal coisa. Sim, mas calma. Vamos tentar aqui ver, antes disso tudo, se isso não tem alguma correlação com outro ponto que você trouxe do seu passado, né? E aí não ficar suplementando de maneira aleatória, porque para suplementar eu tenho que ter esse histórico do paciente, eu tenho que saber correlacionar, né, com os seus sinais, com os seus sintomas, para a partir daí, né, suplementar, monitorar o paciente, acompanhar e depois de um tempo seguinte, né, reavaliar esse paciente. Então, eu vou suplementar aqui tal, né, proteína, tal creatina, enfim, e vou ficar ali. Mas tem que ter parâmetro para você suplementar e depois monitorar e reavaliar. Não vai adiantar suplementar para corrigir algum exame se você, depois de 3, 6 meses, não refizer aquele exame para saber se está funcionando ou não. Então, você vai ficar meio que aleatório em relação a essa parte da suplementação no seu dia a dia. Tá? Então, tenha o bom senso de verificar histórico, correlacionar com seus sinais, seus sintomas, monitorar e depois reavaliar com, né, o seu médico, o seu nutri. Ok? Fantástico, muitíssimo obrigada. Acho que bom senso é sempre uma boa palavra para a gente fechar. Na área de saúde, então, é o que mais tem que ter. Com certeza. Thomas, muitíssimo obrigada mais uma vez. É sempre muito bom falar com você. Muito obrigado, foi um prazer revê-la. Obrigada por dar dicas muito práticas. Aproveitem, curtam, compartilhem com o Weekend da Nutri. A gente se vê.